História, a continuação da nossa aula sobre a reforma, a conquista e colonização dos povos pré-colombianos. E aí, bora lá viajar nessa história? As principais civilizações pré-colombianas, conhecidas como povos pré-colombianos, os milhões de índios que viviam na América quando Colombo aqui aportou, estavam divididos em mais de 3.000 nações com diferentes culturas. O continente ele contava com 3 grandes civilizações, maias, astecas e incas, que chegaram a apresentar um elevado grau de sofisticação, produzindo brilhantes civilizações, como a dos astecas no México, dos maias na América Central e dos incas no Peru. A civilização maia, na porção central do continente americano, olmecas, astecas e maias, e entre outros, formaram sociedades distintas. Os maias, entre o século 3 e 11, estabeleceram um complexo de cidade-estado que funcionavam de forma autônoma, graças a um eficiente sistema de servidão coletiva. Segundo informações, a civilização maia teria congregado mais de 2 milhões de habitantes. Quando chegaram à América, os espanhóis encontraram boa parte desses centros urbanos abandonados. A civilização maia floresceu nas planícies da Península de Yucatán, na região onde hoje situa-se Guatemala, Honduras e Belize. 2 problemas dificultam o conhecimento maior dessa civilização: a escrita hieroglífica dos maias, que não está totalmente decifrada. Além disso, muitos dos seus documentos, bem como de outros povos pré-colombianos, foram queimados pelos espanhóis durante a conquista. A economia maia era basicamente agrícola, não utilizavam o arado nem a roda, cultivavam milho, algodão, cacau, feijão, pimenta, abóbora, mamão e abacate. O milho, principal alimento maia, tem uma importância muito grande para essa civilização, pois uma de suas lendas dizia que os homens foram criados a partir do milho. Entre eles haviam grandes construtores e talentosos artesãos que produziam principalmente estatuetas, vasos e tecidos belíssimos. A sociedade maia era dividida em 4 grandes camadas: a dos militares, a dos sacerdotes, cujos cargos eram hereditários, que constituíam a elite dominante. Abaixo deles situava-se a dos trabalhadores livres, agricultores e, em sua maioria, por fim, a dos escravos, prisioneiros de guerra, condenados pela justiça. A camada dos sacerdotes era a única que possuía domínio da escrita e do saber científico, que lhes permitia, por exemplo, organizar um calendário agrícola e, por meio dele, determinar o tempo de adubar, de plantar e de colher. E aí, politicamente, os maias nunca chegaram a formar um império. Cada cidade-estado era um estado independente, assim como os gregos, os antigos gregos. Os maias também estavam organizados em cidades-estados. Eram governados por um imperador que era considerado semidivino e que, ao morrer, passava o cargo para o parente mais próximo, ou seja, o governo maia era uma teocracia de caráter hereditário. A religião influenciou fortemente diversos aspectos da vida e da produção dos maias. A arquitetura, por exemplo, era marcadamente religiosa, como se pode concluir observando as ruínas dos templos constituídos sobre as pirâmides monumentais que serviam de palco para rituais religiosos. A partir do ano 900, verificou-se uma dispersão paulatina da população maia, que na época era formada por 15 milhões de pessoas aproximadamente. Aos poucos, os maias abandonaram os grandes centros em que viviam e mesclaram-se com outros grupos. Conforme estudos recentes, esse processo deveu-se principalmente ao esgotamento dos solos férteis. O Império Inca, por volta do século VII, a Cordilheira dos Andes, foi palco do desenvolvimento das civilizações Xingu, Tiahuanaco e Hauari. Quase 500 anos depois, a reunião desses povos que ocupavam a região seria correspondente ao vasto Império Inca, administrado na cidade de Cusco. Antes da chegada dos espanhóis, os incas formaram um estado de caráter expansionista que alcançou regiões que iam do Equador até o Chile e abrigava cerca de 6 milhões de pessoas. Os incas, um grupo da nação Quichua, por volta de 1200, chegaram ao altiplano peruano, instalando-se nas imediações da cidade de Cusco. A partir de então, apoiados em uma sólida formação guerreira, os incas tomaram Cusco e aos poucos impuseram seu domínio aos vários povos andinos. O Império Inca, cuja capital era Cusco, possuía cerca de 16 mil
quilômetros de estradas bem construídas que possibilitavam um rápido trânsito de informações utilizadas pelo governo para manter um minucioso e rígido controle sobre a população. A economia inca era essencialmente agrícola, plantavam dezenas de variedades, feijão, batata, valendo-se de um complexo sistema de irrigação composto por canais e grandes represas. A sociedade inca obedecia uma divisão rígida. A nobreza era formada pelo inca e seus inúmeros parentes. Dessa elite saíam os comandantes do exército, os sacerdotes e os altos funcionários públicos. A camada média era formada por artesãos profissionais, tapeceiros, ceramistas, ourives, soldados, contabilistas, projetistas e médicos. Eles habitavam as cidades e recebiam do Estado aquilo que necessitavam para viver. A grande maioria da população era composta por milhares de camponeses pertencentes às comunidades aldeãs. Com seu trabalho, os camponeses sustentavam a nobreza guerreira, sacerdotal e administrativa do império. E aí, politicamente o Império Inca era teocrático e autoritário. O imperador, conhecido como Inca ou Filho do Sol, era considerado como um ser semidivino, possuía enormes poderes, privilégios, e o seu cargo era hereditário. A religião dos Incas era politeísta, a arquitetura deles era notável, como se pode notar ainda hoje nas ruínas de Machu Picchu. Cidade construída numa região quase inacessível, a 2.500 metros de altitude. Os incas não conheciam a escrita, mas possuíam um interessante sistema de registro, o quipu. O quipu era um cordão no qual estavam amarrados conjuntos de cordões menores, de cores e tamanhos variados, onde se faziam diferentes tipos de nós. As cores e os agrupamentos de cordõezinhos permitiam identificar as categorias dos objetos. Os nós identificavam as categorias desses objetos. Os nós indicavam números e datas. Por exemplo, o nó mais próximo da ponta do cordãozinho correspondia à unidade. O que se seguia referencia às dezenas e assim sucessivamente. Por meio do quipu, os funcionários imperiais conseguiam informações sobre a economia administrativa, a população do vasto império, a civilização inca, asteca e maia, bem como muitas outras culturas pré-colombianas, com seus modos de existência e conhecimentos variados, foram praticamente destruídas pelos europeus durante o processo de conquista da América. Além disso, nesse processo, foram mortos milhões de ameríndios. E aí, vamos responder? O Império Inca, que corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru, chegou a englobar enorme contingente populacional. Cusco, a cidade sagrada, era o centro administrativo com uma sociedade fortemente estratificada e composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários do governo, até artesãos, camponeses, escravos e soldados. A religião contava com vários deuses e a base da economia era a agricultura, principalmente o cultivo da batata e do milho. A principal característica da sociedade inca era a letra A, ditadura teocrática que igualava a todos. Letra B, existência de igualdade social e da coletivização da terra. Letra C, estrutura social desigual, compensada pela coletivização de todos os bens. Letra D, existência de uma mobilidade social que levou à composição da elite pelo mérito ou impossibilidade de se mudar de extrato social e a existência de uma aristocracia hereditária. A resposta correta, letra E, impossibilidade de se mudar de extrato social e a existência de uma aristocracia hereditária. É isso aí, ficamos por aqui. Beijo!